Olá, turma! Estamos mais uma vez aqui para esta aula de Química e hoje o assunto é o bicho-papão para muita gente, é estequiometria. Para começarmos a falar em estequiometria, nós temos que pensar em um ponto de partida. Nosso ponto de partida em estequiometria vai ser a reação química. Todo cálculo estequiométrico, ele tem como ponto de partida a reação química. Então, essa reação química, ela precisa estar devidamente balanceada. E com a reação química balanceada, então nós vamos poder relacionar as diferentes medidas. O que seria relacionar essas diferentes medidas? Nós podemos medir, quantificar uma substância através da massa, através da quantidade de matéria. Nós podemos ainda quantificar essa substância pelo volume. Então, o que a estequiometria vai fazer é relacionar, por exemplo, a massa com a quantidade de matéria, ou a massa com o volume, ou ainda a quantidade de matéria com o volume. Como um exemplo, eu tenho aqui a receita de um bolo. Neste bolo eu levo 4 ovos, 250 gramas de manteiga, 2 copos de açúcar, 1 copo de leite, 3 copos de farinha de trigo e 1 colher de fermento em pó. As quantidades aqui descritas equivalem à reação química balanceada. Na receita de bolo, que eu escrevi aqui um embaixo do outro, poderia ter sido colocado um ao lado do outro. Lembrando que o produto desta reação química, desta receita de bolo, seria o bolo. O produto da reação destes ingredientes aqui seria tudo que está após a seta. A numeração das quantidades de cada ingrediente no bolo equivale ao meu coeficiente estequiométrico. E assim como no bolo, se eu alterar a quantidade de um desses ingredientes, eu tenho que alterar também a quantidade dos demais, assim como na minha reação química. Por exemplo, se ao invés de 4 ovos eu colocar 8 ovos, esta relação aqui do 4 para o 8 foi multiplicado então por 2. Se eu multiplicar por 2 o 4, eu chego no 8. Isso quer dizer que todos os outros ingredientes eu vou ter também que multiplicar por 2. Senão o bolo não dá certo. O mesmo acontece com esta reação química. Mas vamos pensar primeiro no nosso bolo. Eu posso tanto apresentar esta receita pela quantidade de ovos descrita, no caso aqui 4 ovos,
como eu poderia utilizar também pela massa dos 4 ovos. Para então relacionarmos a quantidade com a massa e o volume nesta receita de bolo, nós vamos utilizar o ovo e o leite apenas. No nosso bolo, nós utilizávamos 4 ovos. Para eu saber a massa de 4 ovos, eu tenho que pesar esses ovos. Eu posso simplesmente pesar um ovo e depois encontrar a massa dos 4 ovos. Então, colocando um ovo na balança, nós vamos encontrar a massa igual a 59 gramas. Sendo assim, se um ovo pesa 59 gramas, 4 ovos vão pesar X. Agora é só resolver a regra de 3. X vai ser igual, eu vou pegar 1 vezes o X, 4 vezes 59. Meu X vai ser igual a 236 gramas. Observe que para montar a regra de 3, nós temos nesta coluna a quantidade de ovos em número e na segunda coluna nós temos então a massa. Nós tiramos como padrão 59 gramas para a massa de um ovo. Agora vamos ver o leite. Nós temos um copo de leite. Colocando um copo de leite na balança, nós vamos encontrar 218 gramas. Como eu uso apenas um copo de leite, eu não vou precisar fazer a regra de 3. Eu posso apresentar na minha receita tanto a quantidade em massa, quanto a quantidade em números. Eu ainda tenho mais uma forma de apresentar essa quantidade, que é em volume. Se eu for medir o volume de um ovo, eu vou encontrar então 77 ml. É o volume de um ovo. Um copo de leite tem um volume igual a 250 ml. E da mesma forma que eu fiz aqui com os ovos no caso da massa, eu vou fazer também no caso de ml. Se eu tenho que um ovo tem 77 ml, 4 ovos eu vou ter X. De novo, multiplico cruzado. Eu sei que X vai ser igual a 77 vezes 4. Então, X vai ser igual a 308 ml. Por que ml? Porque aqui está em ml. Então, observe, 4 ovos é a mesma coisa que dizer que eu posso colocar 236 gramas
de ovos na massa do meu bolo. E é a mesma coisa que dizer que colocar 308 ml. Então, agora voltando para a química, na estequiometria eu vou relacionar massa, quantidade de matéria e volume. Mas para fazê-lo, eu vou ter sempre o valor unitário como referência. E esse valor unitário em química vai ser 1 mol. Então, como valores de referência, nós vamos ter que utilizar, então, 1 mol. Lembrando que eu posso ter esse 1 mol em quantidade de matéria e essa quantidade de matéria, ela é fixa, sempre vai ser 6 vezes 10 a 23. 1 mol sempre será 6 vezes 10 a 23. Nós já falamos da constante de Avogadro em outras aulas. Se não se lembra, voltem e revejam essa aula, tá? A nossa segunda medida vai ser a massa. A massa de 1 mol, ela vai variar de substância para substância. Nós também temos uma aula já no canal que explica como se faz o cálculo da massa molar. A massa molar é a massa de 1 mol e ela é dada em gramas por mol. E o último, então, vem o volume. O volume também vai variar, vocês vão ter que observar o que fala o enunciado. Agora, se a substância estudada for um gás, se for gás, se for em estado gasoso e estiver nas CNTPs, esse volume vai ser igual a 22,4 litros. A partir daqui, tudo que vocês precisam é interpretar o enunciado. É o enunciado que vai falar qual cálculo você tem que fazer. Em todas as vezes, vocês vão ter que utilizar como referência 1 mol. Para calcular tudo que o enunciado estiver pedindo, utilize como referência 1 mol.